Ontem, na verdade anteontem, eu estava orando que eu tinha uma reunião e tinha que falar da palavra, e aí eu estava orando pedindo a Deus direção sobre o que falar, e Deus começou a falar ao meu coração sobre encontros, os encontros que Ele promove nas nossas vidas que nos causam alegria. Você já encontrou de repente com alguém, né, na rua ou de repente em uma outra cidade, em outro lugar, e você se alegrou muito de ver essa pessoa, de desfrutar desse encontro que não foi programado por você, mas foi Deus que preparou esse encontro. E acontece situações também que às vezes a pessoa não gosta muito do encontro, né? Fala, caramba, encontrei tal pessoa, e remete a alguma coisa do passado, mas a gente tem que saber lidar com todas as situações. Mas a maioria dos encontros que são promovidos por Deus é com propósito, e claro, a gente tem que fazer diferença através desses encontros, pessoas que a gente encontra diariamente. Eu tenho um exemplo muito legal, que esses dias eu ando com folhetos, né, para dar folhetos onde vou, e esses dias a gente estava no Uber com a família, e quando parou no local, a minha filha Laís falou assim, papai, deixa eu dar o folheto. Aí eu botei a mão no bolso e vi que não estava com nenhum folheto. Falei, nossa, eu pequei, dando um mau testemunho para minha filha de 2 anos. Eu não trouxe folheto, falei para ela. E aí o cara que Deus preparou para eu encontrar com ele, eu não fiz diferença na vida dele, dando a palavra de Deus ali, porque foi muito rápido. Depois Deus abençoe, mas eu gosto sempre de dar algo da palavra de Deus, algo que vai marcar a vida da pessoa, porque a palavra não volta vazia. E nesse dia eu não estava preparado, e aí fiquei pensando, Deus preparou o encontro, preparou esse momento para estar com essa pessoa, e eu deixei de falar aquilo que era o que era para ter sido feito, que era anunciar de alguma maneira, com folheto, com alguma coisa, a palavra de Deus. Então, Deus promove encontros para que a gente seja bênção na vida de outros. E quando a gente olha para a Bíblia, tem muitos encontros, mas o que fala em João capítulo 4, por exemplo, o dia que Jesus encontra com aquela mulher samaritana, está ali no calor, ele senta perto de um poço, cansado, e aí ela vem e ele pede água, então rola um diálogo ali, eles começam a conversar, e Jesus fala para ela assim, se você beber da água que eu te der, nunca mais você vai ter sede. E aí ela fala assim, Jesus, me dá dessa água aí, eu quero dessa água, né? Essa água, a palavra de Deus, algo que vai matar, saciar a sede para sempre, eu quero. E foi um encontro ali rápido, mas que fez grande diferença na vida daquela mulher, e depois ela foi influenciada por Deus para fazer diferença na vida de outros, por causa do encontro com Jesus. E aí, quando estava orando em relação à palavra, Deus me lembrou desse texto aqui de Atos, no capítulo 8, se você quiser abrir comigo aí, Atos capítulo 8, a partir do versículo 26, diz assim, um anjo do Senhor disse a Filipe, levante-se e vá para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza, este se acha deserto. Filipe se levantou e foi. Havia um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro. Ele tinha vindo adorar em Jerusalém e estava regressando ao seu país. E assentado na sua carruagem, vinha lendo o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe, aproxima-te dessa carruagem e acompanha-o. Correndo para lá, Filipe ouviu que o homem estava lendo o profeta Isaías. Então perguntou, o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu, como poderei entender se ninguém me explicar? E Filipe convidou Filipe a subir e a sentar-se ao seu lado. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta, foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo diante do seu tosqueador, ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem poderá falar da sua descendência? Porque a vida dele é tirada da terra. Então o eunuco disse a Filipe, peço que você me explique a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de outra pessoa? Então Filipe explicou, e começando com esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a mensagem de Jesus. Aqui vai falar de um encontro que foi promovido, foi preparado por Deus. Deus falou para Filipe ir para um determinado local. Aqui a gente vê uma estrada deserta. E aí ele fala, você vai encontrar uma pessoa lá. Ele mostra a pessoa lendo no carro.
e aí ele fala, se aproxima dele, que você vai ouvir o que ele está lendo. Então tem todo esse diálogo para que Filipe pudesse chegar perto do carro, ouvir, e esse encontro que foi preparado por Deus para fazer diferença na vida desse eunuco, desse etíope. Uma pessoa trabalhava para a rainha, né, rainha da Etiópia, de Candace, aqui ele fala, superintendente, uma pessoa com um cargo elevado, lendo em relação à palavra de Deus. E a Bíblia diz que lendo o profeta Isaías. Então ele estava com dúvida ali, sem saber, e aí Deus me mostrou, me lembrou, né, que existem muitas pessoas que às vezes estão lendo a Bíblia, mas não entendem. E aí a Bíblia mostra que Deus usou Filipe para ir esclarecer, para ir mostrar o que estava acontecendo ali com ele, para mostrar o que estava escrito na palavra, porque eu creio que você já deve ter passado por isso. Às vezes acontece comigo, às vezes eu estou lendo a Bíblia e falo, Deus, eu não entendi muito bem. Então você relê, você pede a Deus discernimento, graça, sabedoria, o Espírito Santo mostra e fica claro. Então esse homem estava com um pouco de dúvida, sem entender de quem se falava, de quem falava o texto. O versículo 34 diz, o eunuco disse a Filipe, peço que me explique a quem se refere o profeta, fala de si mesmo ou de outra pessoa? Então Filipe vem, explica tudo para ele, e chega a um determinado local, ele fala assim, eis aí a água, o que me impede de ser batizado? Respondeu Filipe, é lícito, se você crê de todo o seu coração. Então ele diz, creio que Jesus é o Filho de Deus. Então mandou parar a carruagem, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Aqui quando eu falo do batismo, uma vez uma pessoa perguntou para mim que queria se batizar, e eu falei para ele, você quer se batizar e entender o que você está fazendo, ou você quer se batizar para tirar uma foto e postar para mostrar para as pessoas que se batizou? E aí ele falou, não, eu quero me batizar para entender o que eu estou fazendo, né? Porque a pessoa tem que ter claro, não é uma brincadeira isso. Então, a gente aqui na nossa igreja, a gente tem as aulas de novos membros e batismo. Então, são 10 aulas que as pessoas, quando querem se batizar, entendem o que estão fazendo. Não é simplesmente ir lá e se batiza. Aqui esse texto está falando que ele viu a água e falou assim, nada me impede de batizar. Então, para ele ficou muito claro ali. Uma experiência dessa que ele teve, então ele já entendeu. Porém, a gente fala que na nossa igreja a gente tem que mostrar, entender, para a pessoa ficar bem claro, para não ficar depois, o que você fez? Eu falei, não sei, eu fui lá, me batizei. Eu falei, não, tem que ser claro, você tem que entender que a Bíblia diz que quem crê e for salvo será, e quem crê e for batizado será salvo. Então, é claro que a salvação não depende do batismo, que a gente viu o ladrão na cruz, não deu tempo de se batizar. Mas quando tem a possibilidade, a gente vai instruir para que a pessoa saiba o que está fazendo. E aqui esse texto, ele decide se batizar, acontece tudo isso, aí o versículo 30 diz, quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, e o eunuco não o viu mais, e este foi seguindo o seu caminho, cheio de alegria. Tem tradução que fala cheio de júbilo. Então, quando li esse versículo aqui, eu fiquei pensando nas várias situações, nos vários encontros que Deus promove para a gente causar alegria nas pessoas. Esse homem ele estava no carro dele, de repente surge Filipe, esclarece, mostra para ele o texto, mostra a palavra, mostra o propósito de Deus, mostra o plano de salvação que Deus tinha preparado para ele. Esse homem se converte, se batiza e a Bíblia diz que ele vai seguindo o seu caminho cheio de alegria. E essa alegria aqui é uma alegria que não há nada que tire. Não tem dias ruins, dias maus, não tem momentos difíceis, desertos, não tem situações boas, né? No caso dele aqui, o cara era uma pessoa de um poder aquisitivo pelo trabalho que exercia, de repente muito bom, porém ele não tinha essa alegria. Para ele seguir o caminho dessa alegria verdadeira foi por causa da salvação. E quantas pessoas Deus não coloca no nosso caminho para a gente ser esse causador de alegrias, né? Não que a gente é o motivo, mas a gente tem a mensagem que pode causar essa alegria nas pessoas e, acima de tudo, salvá-las. Então Deus tem
nos dado o privilégio de encontrar pessoas no nosso dia a dia, seja em casa, na rua, no trabalho, na escola, naquilo que cada um faz, no local de trabalho que cada um vai, na cidade que Deus envia cada um com algum propósito, para que a gente mostre a verdade para as pessoas e eles também possam seguir o seu caminho cheio de alegria, como aconteceu com esse eunuco, com esse homem, que eu tenho certeza que após ser impactado, ele foi impactar a família dele, a cidade dele, as pessoas que ele encontrou a partir daquele dia. Com certeza ele mostrou que a alegria que ele estava sentindo não era por aquilo que ele tinha, mas era porque ele tinha recebido algo que não tem nada nem ninguém no mundo que possa tirar, que é a presença de Deus. Então nós temos esses exemplos aqui da mulher samaritana, depois desse homem, e aí o livro de Atos já começa emendando na história de Saulo, que estava ali buscando matar cristãos, perseguindo pessoas para tentar impedir que elas buscassem a Deus. E aí Jesus aparece para ele. Ele também tem um encontro que a vida dele é transformada. Aqui no versículo, no livro de Atos, no capítulo 9, que é a próxima história, né? Acabando o capítulo 8 de Atos, começa o capítulo 9. E o versículo 4 diz que quando Saulo estava indo no caminho para Damasco, diz assim, 9:4. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? E aí Jesus aparece para ele, ele tem essa experiência, esse encontro que mudou a vida dele, e depois Saulo, que se torna Paulo, ele começa a ser causador de alegria nas pessoas. Ele começa a levar a salvação, ele começa a levar a paz, como esse etíope fez, prosseguindo o seu caminho e cheio de alegria por ter a presença de Deus com ele. Então, da mesma maneira que essa mulher, quando teve um encontro com Jesus, ela foi fazer diferença no lugar dela, o eunuco, a mesma coisa. Paulo nem se conta, né? Porque vários livros da Bíblia escritos por causa da fidelidade de Paulo, do empenho, da dedicação de servir a Deus, e muitas outras pessoas puderam conhecer Jesus através da vida de Paulo, porque um dia ele teve um encontro real com Cristo. Então eu creio que você deve estar lembrando do seu encontro, no dia que você encontrou com Jesus, no dia que Jesus encontrou com você, no dia que Deus preparou aquele momento, às vezes um momento que a gente estava passando uma situação difícil, outros na dor, outros por amor, outros por curiosidade. Eu já vi testemunhos de pessoas falando que era ateu e começou a ler a Bíblia e não tem como não se apaixonar pela história de Jesus, por aquilo que ele fez. Eu só sei que o seu encontro com Deus, eu tenho certeza que causou alegria no seu coração, paz, tranquilidade. Você tem a presença dele hoje e você pode viver tranquilo e em paz. Então você também pode ser essa pessoa que vai causar alegria, que vai levar essa semente para que outros também possam ter esse privilégio que a mulher samaritana teve, que o eunuco teve, que Paulo teve, que tantas outras pessoas tiveram no passado e ainda vão ter por causa de mim e de você, que vamos anunciar essa palavra. Então que Deus te abençoe, que Deus te dê graça, sabedoria e você continue sendo bênção. Sendo bênção naquelas pessoas que vão passar no dia a dia através daquilo que você faz, através dos dons e talentos que Deus colocou na sua mão e através dos encontros que Deus vai promover para que você possa exaltar o nome dele. Amém? Vamos orar? Deus, nós te louvamos, Senhor. Te louvamos porque um dia o Senhor nos encontrou, um dia o Senhor mudou a nossa história, um dia o Senhor perdoou os nossos pecados e nós temos o privilégio hoje de andarmos no centro da tua vontade, de desfrutarmos dessa alegria, dessa paz que excede todo entendimento. E não queremos guardá-la simplesmente para cada um de nós, Deus. Queremos que muitos outros possam te conhecer através das nossas vidas. Obrigado por esse tempo, por essa palavra, pela vida de cada um que está lembrando desse momento, o dia que tiveram um encontro contigo, que eles possam também refletir a tua glória onde estiverem. Nós te agradecemos por tudo e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Agora eu quero orar com você que de repente estava como esse etíope. De repente até lia a Bíblia, de repente até buscava entender a vontade de Deus, mas não tinha tão claro ainda. E a partir do dia que ele teve esse encontro com o profeta, que ele ouviu a palavra, que ele entendeu, a Bíblia diz que ele começou a seguir o caminho dele com alegria. Então eu quero orar com você nesse momento que de repente não tem tido ainda a oportunidade ou o privilégio de entregar o seu coração nas mãos de Jesus,
de dizer assim: hoje Jesus encontrou a minha vida, hoje eu encontrei com Jesus e eu quero que a vontade dele se cumpra na minha vida. Então, se você quer, repete comigo essa oração, eu vou fazer uma oração. Se você quer entregar hoje o seu coração, a sua vida nas mãos de Deus, repete comigo assim: Senhor Jesus, eu entendi que o Senhor morreu e ressuscitou ao terceiro dia e hoje quer me dar a paz, a alegria, a salvação. Eu entrego a minha vida, o meu coração nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Se você fez essa oração, eu quero que você repita. Escreve aí, eu orei. Escreve aí nos comentários, que a gente tem uma equipe que vai entrar em contato com você para que Deus possa continuar te dando alegria, paz e, acima de tudo, a salvação que Ele nos deu de graça quando morreu na cruz. Que Deus te abençoe.